Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores. E o final de semana foi um final de semana um pouco difícil para o Atlético Mineiro, que suou muito para ganhar do fraco Vila Nova por 1-0, gol de quem? Hulk. O que significa que, por enquanto, a equipe comandada por Cuca ainda não assimilou os ensinamentos do Cuca. Uma equipe cara, uma equipe que está agora mais do que descansada, não conseguiu ganhar com folgas do Vila Nova. Foi um jogo difícil, e tão difícil que o nosso criticado Everson fez duas grandes defesas que, se ele não estivesse bem naquele jogo, o Galo amargaria mais aí um resultado que não agradaria aos mineiros, principalmente aos atleticanos. E aí eu volto a lhes falar sobre o ano passado, o início do ano passado. O início do ano passado, as três forças do Brasil eram Palmeiras, Flamengo e Galo. E aí a administração do Galo dormiu e depois tentou colocar tudo nas costas do Gabriel Milito, principalmente aqueles que são empregados da Rádio Itatiaia, que a Rádio Itatiaia que pertence ao Rubens Menin, que é um dos donos fortes da SAF do Galo. E o que aconteceu? O valor do Menin é grande, não tenha dúvida, mas temos que separar uma coisa da outra. Nós não podemos de forma alguma colocar nos ombros do Gabriel Milito a falta de vitória pelo menos numa das decisões, a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas o tempo passou e mostrou que o Gabriel Milito tinha razão, porque não tinha elenco. O Galo não tinha elenco e continua não tendo elenco. Saíram vários jogadores, outros vieram, e precisa imediatamente que mais uns 5 ou 6 sejam contratados. Porque no momento, na minha opinião, e todos que estão do outro lado da telinha, que me conhecem há muito tempo, sabem, eu tenho uma simpatia pelo Galo. Hoje, à frente exatamente do Galo, tem o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, Fortaleza, Internacional, Corinthians e o Botafogo. Então o Galo não é a terceira força mais. E que, se mantiver apenas esses jogadores que estão aí se apresentando, dificilmente vai conseguir alguma coisa. E já a dificuldade já está existindo dentro do Campeonato Mineiro. O Galo, por incrível que pareça, não venceu o América, venceu o Vila Nova, está com 7 pontos, e o Betim está em primeiro lugar com 8 pontos, o Tombense em segundo com 7, o Galo vem com 7 em terceiro, e o Uberlândia vem com 6
no último lugar. O Galo está em terceiro por causa de número de gols. Aí o que acontece? Acontece que a partir de amanhã tem um jogo difícil contra o Atlético, que tem feito grandes jogos. Inclusive agora mesmo, a notícia que saiu é que o assessor do Vini do Real Madrid, está adquirindo 51% do Atlético. O que significa que será mais uma força para o futebol mineiro, o Atlético. E logo a seguir, porque o jogo do Atlético será amanhã, e logo a seguir vem o Cruzeiro, no jogo de domingo, às 4 horas da tarde. E o Cruzeiro está aí, mesmo sem técnico, conseguiu boas vitórias. Os jogadores demonstraram que o problema era o Fernando Diniz, estão correndo, porque craque não precisa muito de estar ouvindo técnico, não. O craque, ele sabe como resolver um problema dentro de campo. O técnico não pode estar dentro de campo dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. É por isso que um ganha 1 milhão e o outro ganha 100 mil. Então o que aconteceu? Aquele grupo que não queria correr com o Fernando Diniz está correndo. 4-1, 3-1. E ainda tem o artilheiro do campeonato, que é o Gabigol. Então, o Cruzeiro tem uma partida contra o América. Se passar pelo América, ou pelo menos empatar, vai ser um osso duro no jogo de domingo. E aquele jogo que o bicho pegou lá nos Estados Unidos, não se incomode não. Meu amigo, minha amiga, meus seguidores. Domingo, o bicho vai pegar de novo, pode ter certeza, porque os cruzeirenses estão vendo aí a grande possibilidade de tirar a sequência de campeonatos estaduais do Galo, e será realmente para eles um golaço, como a gente fala no futebol, tirar do Galo a sequência de campeonatos. Então, está muito difícil acreditar que o Galo, com este elenco que está aí, vai dar alegrias aos seus torcedores. E mais, a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, ela é mais cansativa do que no Campeonato Estadual, porque no Campeonato Brasileiro tem as viagens, e com relação a contratações, termina agora no final de fevereiro, a abertura, o fechamento da porta para contratações. Então, o Galo precisa contratar mais 5 ou 6 jogadores de linha mesmo, de primeira linha, jogadores que entrem para resolver. Ontem, por exemplo, eu fiquei muito feliz porque eu afirmei aqui que o Bruno Henrique não viria jogar no Galo. E ontem o Bruno Henrique foi decisivo para o Flamengo. E, mais uma vez, é o que eu quero lhes dizer, que muitos aproveitam aqui o espaço no YouTube para ficar ouvindo mentiras de jornalistas que não honram realmente a profissão. Quantos ganharam aí likes e mais likes, ganharam piques e muitas coisas mais, afirmando que estava tudo certo com o Bruno Henrique. E eu dizendo aqui
que o Bruno Henrique não viria. Porque eu sou responsável, eu não sou irresponsável. É só você analisar, hoje o Bruno Henrique tem 14 títulos com a camisa do Flamengo. Ele até passou, Gabigol passou os grandes, como o Zico, 14 títulos. Não é para qualquer um. Então, o Bruno Henrique não vai agora, aos 34 anos de idade, sair do Flamengo, onde lá é um verdadeiro líder, um verdadeiro ídolo, bem diferente de outros que saíram de lá se achando ídolos. Essa aqui é a verdade que nós temos que falar para os senhores. Nós mineiros aqui temos que ficar atentos, porque há uma grande chance de o Galo não ir para as finais ou semifinais primeiro, para depois ir à final. Mas por quê? Porque um erro da administração anterior prejudicou o ano de hoje, está prejudicando o ano de 2025 no seu início. Não tinha elenco, porque se tivesse elenco, não teria que colocar os meninos sub-16, sub-17, sub-18 para jogar as 3 primeiras partidas do Campeonato Mineiro. É isso aí, meus amigos. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresas, bacharel em Direito e General Manager em futebol. E aqui abaixo tem um link onde eu, com todo respeito aos senhores e às senhoras, eu coloco para saberem que eu não sou aventureiro em futebol. Trabalhei muitos e muitos anos no futebol. Então eu tenho experiência, muita experiência para poder passar para os senhores. Eu não sou jornalista de ar-condicionado. E aproveito a oportunidade, pediria aos senhores que colaborassem com like, se inscrevessem e o Pix, que é muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho. Até lá!